Junho conversava com o pai, dizendo que havia cumprido a tarefa. Recebendo o contrato, o pai comenta que ele realmente gastou muito dinheiro e pede para verem o que ele conseguiu. Observando o contrato, o pai elogia o talento de Junho em negociação. Junho menciona que isso também o surpreendeu, e o pai ri, dizendo que ele não é nada modesto. Junho responde que está apenas falando a verdade e que ele realmente tem um ótimo filho. O pai concorda e expressa orgulho, mencionando que graças a Junho, conseguiram lucros com as informações do clã Nanko. Ele sugere que Junho pode se tornar um excelente homem de negócios, mas há algo que ele deve saber. Junho pergunta o que é, e o pai questiona o que ele acha que um homem de negócios faz. Junho responde que é alguém que ganha lucro fazendo acordos com outros. O pai concorda, mas destaca que um verdadeiro homem de negócios não pode sempre conseguir lucro, e às vezes é necessário fazer uma troca, mesmo que signifique perder. Junho reflete sobre isso. Pai pergunta se ele sabe a resposta. Junho diz que tirando situação forçada. Não sabe. O pai pega um papel e escreve justiça. Junho diz que é algo que é necessário em nobre. O pai diz que se ele não deseja se tornar um sábio, e sim um artista marcial ou um homem de negócios, ele não pode se esquecer disso, não importa quanto lucro tem em uma troca. Se não é certo, não é um negócio que deve fazer, diz o pai e questiona se ele sabe onde quer chegar com isso. Junho responde o melhor caminho para ser um homem de negócios. E o pai pergunta se ele sabe onde a justiça se encontra nessa situação. Junho responde que nos estudos, aprende-se que as pessoas vêm em primeiro lugar em todas as condutas, citando o exemplo da lealdade de um velho ferreiro Menchong como um espírito de justiça. Se aquele velhote quisesse só seguir seu caminho, ele estaria com o clã Nankon hoje. O pai elogia a resposta de Junho, enfatizando que ele fez bem e que está muito orgulhoso. Na hospedagem Nankon, os generais pegam suas espadas, e o líder acorda. Com certeza não é do bem. O líder percebe que está em uma situação difícil e pergunta sobre o contrato. Os generais se desculpam, e o líder decide que não pode culpá-los. Ele reconhece que estão na mesma situação e pede para voltarem, surpreendendo os generais. Um deles menciona que se voltarem assim, o líder pode enfrentar consequências. O líder pede para não iniciarem uma luta, destacando que cortar sua cabeça não mudará nada. Ele afirma que estão subestimando o monstro do clã Nanko e ri, dizendo que não há como mudar o que aconteceu, e o único caminho a percorrer agora é a estrada para o inferno. 2 semanas depois, em casa Mankyun, Kyun informa a Junho que o Esquadrão do Céu saiu na última noite. Junho fica surpreso, pensando que eles não desistiriam. Kyun comenta que entende o que Junho quer dizer, e se pergunta o que vai acontecer com eles. E Junho revela que vai lhe contar algo, mas ele não deve pensar muito sobre isso, pois Morin não é um lugar onde se encontra algo de bom. Kyun tenta argumentar, mas Junho pede para ele não se preocupar, pois está bem, saudável e seguro. Junho incentiva Kyun a sorrir e diz que ele não deve deixar seu rosto se estragar com rugas. Junho menciona que ele pode se arrepender depois, provocando Kyun a perguntar se ele quer que pare. Junho para Kyun reclama que foi demais, e diz que cuida bem de seu rosto, provocando novamente. Junho diz que não sabia que ele era esse tipo de pessoa. Kyun, para baixo, afirma que está falando sério. Surpreendido, Junho pergunta, oi? Você é muito cruel, jovem mestre. Ok, onde você está indo? Sinceridade é um dom dado pelos seus, e se tornar sincero é um dom dos homens. O professor pergunta se Junho se lembra de todas as coisas necessárias para adquirir essa sinceridade. Junho responde que, primeiramente, deve aprender bastante, perguntar em detalhes, pensar cuidadosamente, diferenciar precisamente, por último, agir no que sabe. Ele acrescenta que agir no que aprendeu define os estudos que tomou em todo esse tempo. O professor fica satisfeito e elogia a resposta, dizendo que se Junho nunca se esquecer disso, se tornará a pessoa que sempre desejou ser. Os estudos são encerrados, e Junho fica feliz, enquanto o professor fica para baixo e pergunta se ficava feliz em deixá-lo ir embora. Junho responde que não, pois só não tinha mais energia para estudar. O professor pergunta se é isso mesmo, e Junho diz que não tem nenhuma razão para o odiar, sempre o admirou. Surpreso, o professor ri, e Junho afirma que ele deveria saber que não mente. O professor pergunta mesmo que ele tenha ficado tão astuto. Junho fica em choque. Pergunta como ele irá superá-lo, e o professor diz que é o único que sempre é honesto. Junho muda de assunto, comentando que o professor não parece ter a idade de um professor e pergunta se ele tem algum tipo de tratamento de pele, semelhante a Kyun. O professor diz que nasceu com uma pele maravilhosa, e Junho, para baixo, diz que está indo embora. O professor manda suas saudações e comenta que o tempo é contra todos que conhecemos. Junho comenta que o professor é pior que ele. Na ferraria, o general Dragão trabalha, e Junho pergunta como a espada está indo. O velho fica feliz em vê-lo, e eles se cumprimentam. O general Dragão diz que a espada está no estágio final, e Junho tenta tocá-la, mas o velho tira do alcance de Junho,
dizendo que essa é para a jovem senhorita. Junho pergunta para ele, e o velho responde que vai demorar um pouco mais. Animada, Seo Yeon se aproxima rapidamente, e o velho diz que mesmo não estando pronta, fez pensando nela. Seo Yeon toca na espada, que responde vibrando, e o velho diz que a espada reconheceu o seu dono. Ela fica maravilhada com a espada, enquanto Kyun comenta que é realmente uma espada feita pelo maior ferreiro. Reconhecendo o dono, Junho fica com ciúmes, e Kyun provoca, perguntando por que ele não admite que está bravo por não ter uma espada. Junho nega, e o velho diz que está demorando, mas a espada está saindo bem. Ele destaca que sempre pensa nele, acordado ou dormindo, e o tempo e esforço que está colocando na espada não serão em vão. Sorrindo, Junho diz que nunca duvidou dele e comenta sobre os ciúmes de Kyun. Kyun fica parvo, e Junho observa que ele está sempre o seguindo e falando jovem mestre. Kyun alega que não foi desse jeito, afirmando que só o segue para protegê-lo. Junho diz que ele admitiu sozinho. Não é esse jeito. Rindo dele, eles afirmam que estavam apenas brincando. Kyun fica aliviado e diz que o jovem mestre é o pior. Junho afirma que não. Imaginando o professor, a Seo Yeon chama por eles e pergunta sobre o problema da arma. E todos ficam surpresos vendo ela liberando o Ki da espada. Isso é, o Ki da espada. Ela fez só por apunhalar a espada uma vez? A Seo Yeon se desequilibra, e Junho a segura, perguntando se ela está bem. Ela responde que sim e diz que as pernas ficaram meio bombas. Junho comenta que é normal, já que ela conseguiu usar o Ki da espada. A irmãzinha pergunta o que é, e o velho explica que para um espadachim, o Ki da espada é considerado uma das técnicas mais avançadas de artes marciais. Ele pede para ver a espada. Junho pergunta se a espada contém propriedade que devora a energia do portador. O velho esclarece que não contém. Como pode ver, nada acontece quando ele está segurando. Junho concorda, dizendo que a espada não contém algum tipo de energia demoníaca. Kyun pergunta como a jovem senhorita despertou. Junho explica que há duas razões. A primeira é que o portador e a espada devem se tornar um para despertar o Ki da espada. E o velho criou a espada certa quando pensou em Seo Yeon ao forjá-la. Seo Yeon fica animada, e o velho se sente lisonjeado. Junho diz que é o esperado do General Dragão. Criou uma espada com poucos recursos, e Kyun pergunta a segunda razão. Junho explica que a segunda razão é que Seo Yeon é um gênio, nascida com um grande talento, e ela fica surpresa. Junho diz que para uma espada reagir assim, precisa ser realmente talentosa. O velho concorda. Caminhando, Junho pergunta se ela está feliz, e ela responde que sim, que a espada estará pronta em breve, e começará o treino com espada. Junho questiona se ela está feliz por descobrir que tem um talento incrível, e ela confirma. Junho diz que dará algumas aulas de espadachim. Surpresa, Seo Yeon pergunta se ele sabe manejar uma espada. Junho responde que pode fazer qualquer coisa, pois é um gênio, e ela alcançará artes marciais complexas em breve. Seo Yeon promete dar o seu melhor para proteger os pais, caso algo aconteça, e se retira. Junho comenta que a espada dele estará pronta em breve e diz que só precisa relaxar, não precisava se apressar. Ele percebe Kyun para baixo e pergunta por que ele está desse jeito. Kyun responde que não é nada. Junho diz que dá para ver claramente que ele está depressivo e pergunta se é por causa de Seo Yeon despertar o Ki da espada. Kyun insiste que não é isso e explica que é porque treinou bastante por 10 anos e ainda não conseguiu despertar o Ki da espada. Ele reclama que eles são gênios demais. Junho diz que não podem evitar. Kyun diz que quer que suas artes marciais sejam melhores e se lamenta. Diz que ele era supostamente ser o guarda-costas. Junho pede para ele não ser tão duro consigo mesmo, elogiando o ótimo trabalho que está fazendo. Kyun espera que sim. Junho diz que ele poderá usar o Ki de espada em breve. Kyun diz que continuará tentando. Sim, eu realmente irei. Brilha de esperança o Kyun. Uma das servas chama por ele, se desculpa se atrapalhou e diz que o pai está o chamando. Junho se questiona sobre o que se trata. Junho chega e diz que sente o cheiro de sangue e percebe que vem da caixa. O pai explica que foi a família Nankun que enviou. Junho pergunta se são todos os três. O pai explica que o mundo é cruel, especialmente o mundo Morin e o Palácio Imperial ainda piores. Junho comenta que não parece tão ruim assim. O pai fica feliz por ele não ter se abalado com a situação. Junho diz que pode ser bem corajoso. Teu filho não é um fardo, diz Junho. O pai diz que já sabe disso e confia nele, mas o problema é a família Nankun. Com isso, suponho que a dívida não foi totalmente paga. Questiona Junho. O pai, surpreso, diz que não sabe se Junho é inteligente ou prudente, mas acertou. Junho diz que é os dois e pergunta se o pai pretende aceitar. O pai responde que não tem certeza, que vai depender da situação. Junho diz que tanto faz, o dinheiro é dele. O pai diz que também é dele e explica que a família Manqueonjang sempre foi de mercadores, que esses atos não são novidade. Junho diz que não se preocupa desse jeito, mas assim, a família Nankun deve estar muito entediada, já que eles parecem uma organização criminosa.
diz Junho. O pai diz que não há diferença entre uma organização criminosa e os clãs Morim, que é só uma linha que separa força e status. Junho pergunta se for o caso, também incluía a nação, surpreendendo o pai. Junho fica confuso, e o pai ri. Diz que ele pode ser o filho, mas ele é algo a mais, sem graça. Junho pergunta se é sério. O pai afirma que sim e diz que a maioria não falaria assim tão casualmente. Junho diz que apenas seguiu em frente com o que ia dizer, mas está ciente dos perigos de falar isso para outras pessoas. Orgulhoso. O pai diz que espera que ele mantenha esse nível de senso comum. O pai diz que na questão da família Nankun, vai dar um jeito. Junho diz que não queria deixar o assunto inacabado e estará grato caso o pai o faça. O pai diz para ele não se preocupar, mas tem uma pergunta para ele. Surpreso, Junho pergunta se o problema com a família Nanka acabou. O pai diz que ele já tem 18 anos agora, que está na idade de pegar mais de um trabalho na família. Para baixo, Junho diz que já estava se sentindo mais livre. O pai diz que ele deve entender que grande autoridade é seguida por grande responsabilidade. Junho diz que agora entende por que ele e o professor são parecidos. O pai diz que o professor é uma pessoa incrível e pergunta se ele vai conseguir fazer. Sem graça, Junho pergunta se caso rejeite. Nada demais. Você só começará a morrer de fome a partir desta noite. Eu ouvi que seu dinheiro também é meu. O que estou querendo dizer é que, se não tomar responsabilidade, você acabará sem nada. Junho aceita e pergunta quando quer que ele comece. O pai pensa um pouco e diz que estão chegando ao final do verão. Será melhor no começo de outono. No campo de treino, Seo-yeon, confusa, pergunta por que não está funcionando. Junho responde que já alertou. A espada que o velhote fez é uma obra-prima. Vai demorar um tempo até que ela consiga exercer o ki da espada com sua própria vontade. Ela não gosta da resposta. Junho diz para ela não ser tão impaciente. Junho usa Kyun como referência. Diz que mesmo que ele se esforce tanto todos os dias, ainda é difícil para ele usar o ki da espada. Diz para ela que não é fácil de obter. Deve entender que grande autoridade é seguida por responsabilidades. Junho se toca que falou a frase do pai e resmunga. Confusa. A irmãzinha pergunta o que tem o pai. Junho afirma que não é nada, mas que ela deve entender que não é fácil. Motivada, ela diz o que ele está tentando dizer. Se praticar irá conseguir. Junho diz que é isso. E com isso em mente, devem começar do zero, deixando Seo-yeon confusa. Junho tira um livro e diz que o que ela aprendeu até agora foi o básico. Se ela quer aprender técnicas certas de espada, deve aperfeiçoar habilidades mais intensas, e afirma que tem uma técnica legal preparada no livro. Empolgada, a irmãzinha pergunta se realmente isso pode ajudá-la. Junho afirma que sim e diz que supostamente fazer movimentos mais suaves para mulheres e que irá manter ela magra, com a pele perfeita, enquanto faz parecer ela mais nova. Ela usa a técnica de substituição que nem Junho percebe. Observando, pergunta se isso vai lhe ajudar mesmo. Junho confirma e tenta alertá-la, mas ela diz que não importa, desde que as artes marciais dela melhorem. Ela não tá nem aí. Enquanto Seo-yeon se concentrava em seu ki, o protagonista se aproxima e vê Kyun treinando seus golpes na arte da espada. O protagonista, com humildade, corrige a postura de Kyun, e ele agradece sorridentemente. Enquanto isso, o general dragão forja as espadas pertencentes ao protagonista e sua irmã Seo-yeon. Seo-yeon continua buscando aperfeiçoar a arte da espada. O protagonista e Kyun, ao verem Seo-yeon treinar, admiram sua determinação. A serva avisa ao protagonista que o general dragão terminou de forjar as espadas. Com entusiasmo, eles saem apressados para encontrar o general. Chegando lá, com entusiasmo, o protagonista grita velhote. O general pergunta ao protagonista, jovem mestre, o que houve? O protagonista, ainda eufórico, diz, eu ouvi que nossas espadas estão prontas. O velho responde afirmativamente. O protagonista, entusiasmado, tenta pegar a espada, mas o velho o interrompe. Junho pergunta se ele quer apresentá-la primeiro. O velho responde que sim. O velho pega a espada de Seo-yeon e diz, esta é a espada da jovem senhorita, e eu a nomeio como Mei-yong. Ele entrega a espada a Seo-yeon, dizendo, espero que você goste. Seo-yeon, com um brilho nos olhos, recebe a espada e diz, Mei-yong, ela é linda, mostrando-a para o protagonista e Kyun. O protagonista, vendo a reação da espada, diz, sua espada já está tentando se comunicar com você. Isso é um bom sinal. O velho explica que ela estava quase completa da última vez que a viram, então não há muita diferença. Com um olhar apaixonado, Seo-yeon encara a espada e agradece ao velho. O protagonista, impaciente, pergunta sobre sua espada. O velho diz ao protagonista que ele não precisa pressioná-lo e mostrará a espada agora. Ao tentar pegá-la, hesita, e o protagonista pergunta, algo de errado? O velho explica que queria entregá-la pessoalmente, mas a espada é um tanto problemática, pedindo ao protagonista para segurá-la pessoalmente.
O protagonista, animado, segura a espada, mas ao empunhá-la, sente-a vibrar. Sem entender, pergunta: o que é isso? Segundos depois de empunhar a espada, ela, com sua lâmina afiada, corta o tecido que a envolvia. Após ver isso, o velho e o ficam surpresos, e o protagonista diz: velhote, essa espada é mesmo teimosa. O velho, ainda surpreso, concorda, e o chama de espada demoníaca, dizendo que ela é perigosa. A espada, ainda com uma energia intensa, desfere um golpe que faz um buraco na parede, deixando todos mais surpresos. O protagonista tenta justificar dizendo que não foi ele, mas a espada agiu por vontade própria. O velho adverte que sabia que isso não funcionaria e era muito perigoso. O protagonista pergunta ao velho o nome da espada, e ele responde: Suwang, o rei das bestas. Não é um mau nome, mas eu acho que o nome dela será Yatsura. Eles saem pelo buraco que a Yatsura fez. Seo-yeon e Kyun seguem admirando o poder da Yatsura. O protagonista empunha a espada para o céu e diz: agora, por que você não me mostra do que é capaz? Ele lança a espada com tanta força, surpreendendo o velho. Junho salta, surpreendendo todos. Caraca, mano, o protagonista tá voando. Ele alcança a espada, posicionando-se em frente a ela e desfere um soco. Junho declara que, a partir de agora, ela lhe pertence, e comenta que esse foi o maior salto que já fez. Ele aterra normalmente. O velho não acredita, e Kyun pergunta se esse é o lendário salto aéreo. Junho pergunta se exagerou no salto. A irmã, toda preocupada, vai conferir se ele está realmente inteiro. Junho afirma que está realmente bem. O pai chega desesperado, abraça-o e agradece por ele estar bem. O pai diz que pensava que ele estava indo para um lugar melhor, perguntando se ele não ouviu ninguém o chamando. Junho responde que não. O pai fica feliz em ouvir. Enquanto caminhavam, Junho lembra do seu pai chamando o velho para conversarem, afirmando que é sobre o filho. O velho concorda e pede um chá para acalmar os nervosismos. Eles se retiram, deixando Junho pensativo. Seo-yeon elogia-o e pergunta quanto tempo treinou para fazer aquilo. Junho, pensando em uma maneira para explicar, Kyun diz que não há muita gente que consegue fazer um salto aéreo. Seo-yeon fica surpresa e pergunta se ele está afirmando que o irmão é um dos melhores da nação. Kyun diz que o jovem mestre pode estar mais acima. Junho desconversa e pede para mudarem de assunto, que não é importante, deixando Kyun indignado. Kyun. Seo-yeon, furiosa, pergunta se o irmão estava pegando leve com ela. Tarde demais. Determinada, diz que a partir de amanhã vão duplicar o treino, que vai alcançá-lo de tanto treinar, e vai embora. Kyun, tentando se desculpar, Junho diz que já é um pouco tarde. Kyun diz que não pode voltar atrás no que disse antes e que vai treinar o mais duro que conseguir, e também se retira. Sozinho, Junho libera sua aura e cria uma bola de energia em sua mão, acho eu, chama-a de Ascensão Celestial da Graça Divina. Sexto estágio, e diz que isso não é nem perto do que um deus pode fazer e que conseguiu superar os limites da vida passada dele. Agradece ao Buda e diz que vai treinar para alcançar novos limites. No escritório, o velho agradece pelo chá, e o pai de Junho pergunta se seus nervos já se acalmaram um pouco. O velho responde que está tentando, mas não consegue. Iniciando a conversa, o pai comenta que o filho tem seu sangue, mas é estranho. Ele se desculpa com o velho, surpreendendo, e diz que o filho causou problemas para ele. O velho nega, afirmando que o filho não causou nenhum problema. O pai de Junho explica que os problemas do filho são responsabilidade dos pais também, surpreendendo o velho. Rindo, o velho diz que entende. Após essa situação, o velho explica que conseguiu um trabalho na Forja Mankyun, surpreendendo Junho. O velho confirma que conseguiu o trabalho, e Kyun, todo feliz, diz que é uma grande honra para a família. Junho pergunta por que ele está tão feliz, e Seo-yeon pergunta se assim poderão se ver mais. O velho afirma que sim, deixando Seo-yeon contente. Curioso, Junho pergunta o que o pai disse exatamente. O velho responde que não foi nada, apenas esperava ficar ao lado deles em Mankyun, nada mais. Um velho ferreiro nômade como você? Não mais, haha. Junho agradece e diz que ele agora é da família, deixando o velho contente. Junho deseja as boas-vindas, e um mês se passa. Durante uma refeição, o pai informa que Junho terá um trabalho de escolta, deixando-o confuso. O pai pergunta se ele não esqueceu da promessa. Eita, seu pirralho. Junho admite que esqueceu e questiona se já é outono. O pai confirma, a mãe ri dele e a irmãzinha também confirma. Sem saída, Junho aceita a situação e pergunta para onde deve ir. O pai diz Beijing, surpreendendo Junho, que indignado diz que são 3 meses de ida e volta. O pai defende a oportunidade, e Junho, sem opção, aceita a situação, perguntando quando será. Radiante, o pai responde que será amanhã à tarde, quando os convidados chegarem, deixando Junho confuso. Você me ouviu alto e claro. Eu disse amanhã à tarde. E Junho pergunta quem serão os convidados.
O pai sugere que ele veja por si mesmo amanhã. A cena muda para uma carruagem da princesa, onde a serva diz que vão partir. A princesa concorda, mencionando que assim conseguirão chegar a tempo. A serva comenta que tem muito tempo até amanhã à tarde, e a princesa diz que assim terá a chance de ver um velho amigo e pede para a serva não dar muita importância, pois está a deixando mais ansiosa. A serva concorda e, em seus pensamentos, se pergunta quem poderia ser esse amigo. A princesa, por sua vez, se questiona quanto ele cresceu. No dia seguinte, a mãe de Junho fazia as malas para ele. Junho comenta que realmente não era necessário, pois já não é mais uma criança. A mãe sugere que, se ele não deseja ser tratado como uma criança, deveria arranjar uma esposa. Diz que seria interessante se ele trouxesse uma durante a viagem. Seo-yeon discorda, surpreendendo-os. Junho questiona por quê. Seo-yeon justifica dizendo que ele ainda é muito jovem. A mãe explica que ele já está na idade certa para casar, e ela discorda, afirmando que será ela quem escolherá uma esposa para ele. Junho, ainda confuso, comenta que ela nem tem tantas amigas assim, a maioria são homens. Seo-yeon faz birra, afirmando que não aceitará. Se ele insistir, irá com ele. A mãe diz que ela estará ocupada a partir do dia seguinte, ressaltando que ela também cresceu e que, embora seja divertido viver como quiser, há coisas que ela deveria aprender, deixando Seo-yeon assustada. A mãe menciona que começarão com horticultura e refrescos, seguido de cozinhar mais tarde. Seo-yeon protesta, dizendo que nunca fará isso. A mãe a encoraja, afirmando que ela pode, pois é uma menina. Seo-yeon responde que pode parecer uma menina por fora, mas a mãe expressa o desejo de que ela seja uma garota por dentro também. Seo-yeon se recusa e diz que só quer seguir seu irmão, pedindo ajuda. Junho informa que é hora de ir, e a mãe se agarra a Seo-yeon, dizendo que ela não pode fugir. Traidor, grita Seo-yeon, acusando Junho de traição. Junho explica que não pode desafiar a mãe, mesmo que quisesse, desejando boa sorte à irmãzinha. Ele instrui Kyun a ir, e ele concorda, e se surpreende ao ver a mala de Junho. Junho explica que o professor não ficaria contente se ele não estudasse nesse meio tempo e terá testes quando retornar, então precisa estudar. Ele percebe algo e Seo-yeon nega que tenha sido ela. Junho pergunta se ela planeja segui-los assim, alertando que a mãe não ficará feliz se descobrir. Seo-yeon pede ajuda novamente e diz que irá o desculpar pelo que ele fez ontem, questionando se ele não a ama. Junho percebe a presença da mãe, e a irmãzinha implora por ajuda. Agarre ela. Junho chama a atenção da irmã e se desculpa. A mãe aparece assustando a Seo-yeon, e Seo-yeon pergunta como ele chegou ali. A mãe responde que é a casa dela. O pai chega dizendo que ela não está mais na idade de fazer o que bem entende. Junho se desculpa novamente, e o pai comenta que ela pode gostar, vendo como ele ama estudar. Junho esclarece que não está fazendo porque gosta, mas sim porque é necessário. O pai menciona que a vida é assim e que ele não tem mais nada a carregar, pois as coisas pesadas já estão na carruagem, indicando que muitas pessoas o acompanharão. Junho pergunta se há algo que ele não faz bem, e o pai expressa confiança nele, e diz para ele ir conhecer as pessoas que ele vai escoltar. A mãe pede para não se preocupar com eles e deseja uma boa viagem a ele. E Junho avança. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Se curtiu, deixa o seu like e comenta se quer a continuação da obra. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.